Olá, companheiras e companheiros. Meu nome é Eliane, militante da Conspiração Socialista, e hoje nós estamos aqui no nosso segundo programa da Conspira Analisa, que é um espaço dedicado para que a gente possa dialogar, refletir e analisar sobre a conjuntura política do nosso país e também das questões educacionais que atingem os trabalhadores e também sobre os movimentos sociais, né, que é onde nós da Conspiração Socialista militamos. Na semana passada, que foi o nosso primeiro programa, a gente teve uma conversa, um diálogo, né, com o companheiro Vanderlei Elias Neri, que a gente dialogou um tema quentíssimo, que foi logo depois das eleições municipais, né? E a partir desta semana, nós vamos estar conversando sobre o lançamento da nossa revista, que é Educação de Classe. Essa aqui é a nossa primeira revista do ano de 2009, foi o número 0 da nossa revista. Prioritariamente, a intenção é a gente dialogar sobre os problemas que a gente tem enfrentado na rede pública estadual, municipal, no ensino universitário e também no ensino privado, as medidas e as reformas que têm ocorrido no decorrer dos anos e como os trabalhadores da educação têm se enfrentado, né, com essas políticas, tá? E é lógico, uma intenção primordial é a defesa de uma educação pública, estatal e de qualidade, tá? A gente ficou um longo período sem divulgar a revista, né? Porque, lógico, nós somos militantes, trabalhadores da rede, sustentamos, né? Vivemos sustentando a nossa organização através da contribuição voluntária dos nossos militantes e simpatizantes. Então, às vezes, a gente estava com dificuldades financeiras de estar organizando a nossa revista, né? E a gente teve a revista no período de 2009, 2010, em 2013, 2016, a gente deu uma pausa, e agora, em 2024, fazendo uso das redes sociais, que tem uma abrangência muito grande, a gente vai estar lançando a nossa revista Educação de Classe. O tema principal que a gente vai ter como eixo central, agora de 2024, nessa nossa quinta edição da revista, é sobre a precarização no mundo do trabalho na educação, né? E como ela tem modificado esse ambiente de trabalho. E hoje nós vamos estar com o primeiro tema quentíssimo. Vamos estar com a companhia do companheiro Luiz, professor de História da rede municipal aqui de São Paulo. Eu estou falando que esse tema é quente, por quê? Porque hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre a reforma do ensino médio, sendo que há 2 semanas atrás o governo de São Paulo, Tarcísio, o secretário de Educação, Feder, implementaram a nova grade curricular com a redução drástica das disciplinas das áreas de humanas, né? E na semana passada e nesta semana também aqui em São Paulo, ontem acabou com o fechamento, né, do último leilão da privatização de 33 escolas aqui em São Paulo, passando toda a gestão da alimentação, da construção de escolas para a iniciativa privada, e hoje, infelizmente, hoje que é o dia 6 de novembro, nós estamos nos enfrentando lá na Alesp contra a redução das verbas da educação, que o Tarcísio e o Feder querem reduzir 10 bilhões da educação. Então, são ataques gravíssimos à educação aqui no estado de São Paulo e que, com certeza, tem uma consonância em todo o nosso país. E hoje a gente vai estar discutindo um pouco, conversando sobre o ensino médio com o companheiro Luiz. Ele vai falar aí um pouquinho sobre o tema, né, os eixos centrais, mas primeiro ele vai se apresentar e depois aí a gente vai começar conversando com algumas perguntas aqui para a gente refletir sobre esse momento. Vai lá, companheiro Luiz. Boa noite, gente. Boa noite, porque a gente está gravando à noite, mas bom dia e boa tarde para quem estiver assistindo depois aí em outro horário.
É importante estar retomando a revista Educação de Classe, um coletivo político que é formado por trabalhadores e trabalhadoras que produzem enquanto tem que trabalhar, faz com que aconteça isso. A gente publica a revista quando dá, mas sempre que a conjuntura exige e a gente tem condição objetiva, e a gente está no 5º número, é importante a gente escrever, divulgar e debater no campo da esquerda. O objetivo da revista não é ficar fechada na conspiração socialista, mas discutir o conjunto da esquerda. Ela é uma revista que dialoga com os outros grupos que militam aí. E é importante também que ela chegue na escola. Apesar de que os ataques que o neoliberalismo tem feito nos últimos 30 anos dificulta um pouco desse debate no chão da escola, dificulta esse debate na escola. Mas a gente tem que insistir e fazer chegar no máximo de lugar possível, porque é uma maneira de divulgar nossas ideias e convencer a nossa classe dessa questão. E para entender o que acontece com a reforma do ensino médio, que acabou de ser aprovada alguns meses atrás aí no Congresso Nacional, a gente tem que ter uma visão coletiva, uma visão geral do processo, uma visão não só do ensino médio, ela faz parte de um ataque que é muito maior. E, às vezes, a gente também, imbuído dessa história do neoliberalismo, porque ele nos contamina, o individualismo que também nos contamina, a gente não consegue enxergar o todo. Então, essa relação do processo do ataque geral à educação e da reforma do ensino médio é importante a gente tentar debater aqui. Só, assim, o tema da revista é a questão da precarização do trabalho e da precarização da educação. A gente, às vezes, discute isso separadamente, mas uma coisa tem muito a ver com a outra. Eu acho que durante a nossa conversa aqui, a gente vai tentando vincular o que acontece no mundo do trabalho, o que acontece na educação, para que a gente tente contribuir com o entendimento e com a resistência e, se tudo der certo, a reorganização para que a gente volte a ter conquistas que faz tempo que a gente não está tendo. Você falou da apresentação, meu nome é Luiz Freitas, né? Você já disse aí, eu sou professor de História da rede municipal, atualmente estou na assistência de direção e estou há 35 anos militando no movimento e na escola, fazendo trabalho prático na escola junto aos estudantes a nossa categoria, no movimento geral, e, quando possível, produzindo também por escrito aqui, que faz parte da nossa militância. Eu iria, acho que iniciar aqui esse nosso bate-papo, né, para começar problematizando o tema, né? O Luiz acabou já entrando um pouquinho, que o fio condutor de todos os temas que a gente vai apresentar a partir de hoje, nessa série de apresentação dos temas da revista, o fio condutor é a precarização do trabalho docente, né? As reformas e a precarização do trabalho docente. E com a reforma do ensino médio, a gente também vai dialogar hoje um pouquinho sobre isso, com certeza, tá? O tema aqui do artigo do Luiz para a revista é: o novo ensino médio é tão velho quanto as velhas retiradas de direitos, né? Ou seja, talvez é aquilo que nós, enquanto trabalhadores, assalariados, temos, desde que a gente entra aí no mundo do trabalho, a gente vem sofrendo. E nós, como educadores também, desde que a gente entra na categoria de professores, a primeira coisa que a gente faz é se sindicalizar e bora para a luta, né? E as questões da manutenção, é lógico, em defender uma escola pública de qualidade, emancipadora, libertadora, mas é também defender os direitos desses trabalhadores, não só dos professores, mas dos trabalhadores da educação, né?
Então, a gente vai começar aqui um pouquinho, Luiz, para você já dar esse nosso pontapé inicial. Em que contexto histórico e econômico a gente pode falar dessa atual reforma do ensino médio? A primeira coisa para falar é que ela não é atual, né? Ela é atual porque... E ela não é atual porque o movimento não permitiu que, quando ela foi proposta, a gente estava num momento de melhor organização e mais dentro da categoria, para poder fazer esse enfrentamento. Então, o governo levou aí mais de 30 anos para conseguir aprovar. A primeira tentativa de reforma do ensino médio é do ano 2000, com o Mário Covas, no estado de São Paulo. Tem outras tentativas, outras implementações em outros locais, mas a primeira tentativa foi no estado de São Paulo, só que ela foi engavetada à época porque teve uma greve. A greve começou por conta de outras questões, inclusive relacionada a reajuste de salário, mas já com uma necessidade de mudança de pauta, e o governo não chegou a publicar a proposta de reforma do ensino médio no ano 2000. Ela circulou nas diretorias de ensino, vazou para o movimento o texto da proposta, mas esse vazamento fez com que o movimento se organizasse. A greve terminou, inclusive, com demissões, mas foi a primeira tentativa. Só que o eixo central dessa reforma, da reforma atual, é o mesmo. Então, para entender, por exemplo, existe uma diferença entre ensino profissional e ensino propedêutico, aquele voltado para a formação geral, para a formação da cidadania, que vem desde a época dos jesuítas. Então, esse debate se é mais profissional ou mais para a formação geral, só que do século XX para cá, tem uma coisa que até incomoda bastante, porque a gente tem dificuldade de ter um projeto comum da classe trabalhadora, mas a burguesia não. A burguesia tem um projeto de uma educação para os filhos da classe dominante e outra para quem vai trabalhar. Então, no século XX, a gente tinha um projeto educacional da burguesia voltado para aquele mundo do trabalho fordista. A gente tinha um mundo do trabalho organizado de uma forma e a escola era organizada para aquilo. Eu não estou querendo dizer aqui que a escola é um lugar onde só reproduz a ideologia do capital, é um lugar também de resistência. Eu não vou fazer esse debate aqui porque não é o nosso tema. Mas a reforma do ensino médio que está proposta aí, que começa no ano 2000, ela vem sendo implementada em vários lugares. Depois disso, em 2015, o governador Alckmin tenta implementar novamente, mas só que aí tem aquela ocupação das escolas pelos estudantes, e o governo não consegue dar conta das duas coisas, mas, paralelamente, os governos vão fazendo aí um aprofundamento dessa reforma. Na revista, a gente descreve passo a passo o que acontece do ano 2000 para cá, mas, concretamente, eles vão colocando coisas nessa reforma do ensino médio até que eles conseguem aprovar a reforma da forma como está. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais de como se dá, mas a ideia da reforma do ensino médio, que é uma parte do projeto neoliberal para a educação, ela tem como centro a privatização. Hoje, por exemplo, você mesmo disse agora há pouco aí, o governo já vai direto para a privatização, ele está na Bolsa de Valores oferecendo diretamente à escola. Só que isso é fruto de um processo que começa, por exemplo, em 98, 99, com municipalização do ensino, depois vem a reforma do ensino médio, depois vem a reforma de carreira. Tudo isso está interligado. Mas qual é a proposta? Transferir recursos públicos para a iniciativa privada. E a reforma do ensino médio
através de vários mecanismos, é um dos fatores que leva a isso. Ô, Luísa, você estava falando aí, eu estava aqui pensando um pouco, né? Porque desde que a gente, vou falar, eu estou no magistério, a gente está quase ali com a mesma idade também, né? A gente ouve falar do avanço do neoliberalismo e de como tratar a educação como a mercantilização da educação, né? E falar da mercantilização, a gente automaticamente vai falar da privatização. E antigamente a gente não conseguia falar assim de uma forma tão clara para o professor que a privatização era a transferência de recursos e como isso acontecia, porque ainda era muito camuflado. Mas ontem, né, essas 2 últimas semanas, a gente acompanhando lá na Bolsa de Valores, tentando nos enfrentar, uma minoria lá tentando nos enfrentar com o governo, como ficou claro e como ficou nítido. E como foi a extrema-direita no poder, ela é extremamente perversa, ela é mais perversa, lógico, a gente já sabe disso. E a toque de caixas, o Tarcísio implementou esse projeto que a gente achava que poderia levar algum tempo, e a gente ainda no magistério, vendo de uma forma tão cruel a forma como aconteceu essa transferência realmente dos recursos públicos para a iniciativa privada, né? De uma forma tão clara. Eu queria que você falasse agora um pouco, pegando ainda como eixo essa questão da mercantilização, e como ela precariza o trabalho docente, que às vezes o professor não consegue observá-la no seu cotidiano. A gente está tão alimentado que a gente até vai falar em outros momentos aí da revista sobre envolvido na obrigatoriedade de cumprir com as tarefas dentro da escola, e aí vem o assédio moral, com a plataformização e por aí vai, mas com esse novíssimo ensino médio, esse que está colocado aí para a gente, é lógico, ele é o acúmulo de uma série de políticas para modificar esse ambiente de trabalho, mas também modificar como se relacionar com o conhecimento, né? Então, como é que fica? Acho que 2 questões. Como é que se dá essa precarização e como ela influencia, essa reforma, como ela influencia o mundo do trabalho? O que tem a ver a vida dos professores e como é que influencia? Acho que fica melhor. Como influencia a vida dos professores e como influencia a vida dos estudantes, futuros trabalhadores? Eu vou voltar um pouquinho, parece que eu não vou falar de ensino médio, mas vou falar de ensino médio. E vou deixar o ensino médio em si um pouquinho mais para o final, para a gente poder tentar explicar os diversos aspectos e como que se dá esse enfrentamento e a dificuldade de construção que a gente tem, porque aí o poder, ele tem as suas faces. Ele não é só político, ele não é só econômico, ele não é só ideológico. Ele é um pouco de cada coisa. E quem tem o poder tem os seus mecanismos de mando. Então, vamos pegar aqui, ó, na década de 70, você tem, por exemplo, um primeiro ataque à formação. Se a gente observar a formação hoje docente, ela agora estão mudando uma coisinha ou outra, e é uma coisa que a gente tem que dizer aqui. O projeto geral é o mesmo. A ultradireita é mais feroz. Mas nesses 30 anos, não teve nenhum governo, nem os mais progressistas, porque a gente tem que saber diferenciar isso. Por exemplo, por que a gente votou no Lula tendo críticas ao Lula? Porque é uma necessidade do movimento diante da conjuntura pesada e contra os trabalhadores que a gente tem. Porque a forma de agir no neoliberalismo clássico ou nos sociais-democratas clássicos, que são diferentes, mas era uma forma de agir diferente do que faz a ultradireita. Então, por exemplo, você tem precarização na década de 70. Eu mesmo fiz um curso de história de 3 anos, que eles já estavam cortando no História e Geografia, que antes era Estudos Sociais, eles diziam assim, ó, vai ser 3, não vai ser, era 2 e 2, agora vai ter só História, vai ter só Geografia, mas é um curso, tirando as universidades públicas que tinham cursos mais densos, já era um curso precarizado.
E nós somos filhos de trabalhadores que damos aula para filhos de trabalhadores também. E essa precarização só vem piorando. Na década de 80, 90, uma série de propostas que nós tínhamos foram apropriadas pelo capital. E essa apropriação confunde a categoria. Então, só para vocês terem uma ideia da base. A base da reforma do ensino médio para privatizar vem com a história da flexibilização. Daqui a pouco eu chego na parte de como isso nos afeta. Lógico. Você fala flexibilização, vinha e dizia assim, quem falava em flexibilização era a esquerda. Era assim, temos que flexibilizar, não pode ser tudo padronizado. E aí, só que o mundo do trabalho, ele era quadradinho, porque no Fordismo, Taylorismo, cada um faz a sua função. Depois, eles vêm com aquele discurso que o trabalhador tem que estar preparado para fazer de tudo no mundo do trabalho, que está se flexibilizando. E aí a escola também tem que flexibilizar. Só que, na prática, a flexibilização significa tirar coisas, diminuir conteúdo, por exemplo, diminuir. Vou dar um exemplo atual, que agora é direto. Antigamente era mais. Eles usavam o nosso discurso contra nós, agora eles são diretos. Mas para pegar um exemplo atual, eles tiraram agora, o governo Tarcísio, aulas para o ano que vem, aulas de História, Geografia e Ciências para colocar matemática financeira. A ideia, a propaganda diz assim, seu filho precisa entender como que funciona o mundo do trabalho, como que funciona a matemática financeira. Só que o filho do trabalhador não vai operar na bolsa de valores. Então, na prática, ele está dizendo assim, como que você vive com salário baixo? Essa é a matemática financeira. Ou como é que você faz menos dívidas, ou como você paga as suas dívidas com o pouco dinheiro que você tem. Então, é um projeto, só que ideologicamente ganha uma parte não só dos estudantes, como dos professores. E aí, paralelamente, eles vão precarizando a formação. Aí eu estava dizendo antes da nossa formação atual. Como que é a nossa formação atual? Tem universidade aí oferecendo três cursos online em 6 meses, enquanto é tempo, porque o Ministério da Educação vai mudar. Como é que eu faço 3 cursos de formação inicial, ciências, matemática, português, em 3 meses? E aí, você pega um professor compromissado, quando ele vê um estudante no 9º ano que não sabe ler e escrever, ele fica preocupado porque a propaganda também diz que a culpa é dele. Por que não está dando certo? Porque o professor não trabalhou direito. Problema muito sério. Na realidade é isso? Não é isso. Só que a previsão não é dado atual, não, tá? Eu não estou lendo aqui, não estou consultando, porque eu não tenho nada em mãos, mas eu vou usar como exemplo, não é um dado preciso, mas dos quase 8 bilhões da população mundial hoje, acho que 2 bilhões não cabem no mundo do trabalho mais ou menos regulamentado. E se não cabe, eu tenho que dizer para ele que ele não cabe porque ele não está preparado para. Você liga a televisão, vai ver os jornais da Globo aí, por exemplo, eles dizem assim, nós não temos mão de obra qualificada. Mas como é que eu qualifico? Colocando itinerários formativos, por exemplo, que é uma coisa do ensino médio que até pouco tempo tinha aula de receita de bolinho de chuva, e dando aula de matemática financeira para poder sobreviver com um salário rebaixado. É muito complicado, mas isso é o que acontece na prática. Se não cabe, eu tenho que dizer que ele é o culpado, aquela parcela que a gente fica contente porque aprendeu a ler, escrever e fazer minimamente algumas operações matemáticas, ele tem um espaço, por exemplo, no telemarketing, que é o que cresceu muito
no mundo do trabalho atual aqui no Brasil e no mundo também. Uma série dos empregos precarizados é nesse campo. Mas aquele estudante que chega lá sem saber ler e escrever, o governo. E aí o modo de agir depende da linha do governo, e ultimamente são os ultraliberais que estão no governo. Mas ele cria, por exemplo, frentes de trabalho pagando menos que o salário mínimo. Ele põe para trabalhar esse estudante numa terceirizada de uma escola, por exemplo, que paga menos que o salário mínimo, desconta quase tudo, mas diz que pelo menos você está trabalhando, mesmo você não tendo a competência de aprender a ler e escrever com tudo aquilo que te foi oferecido. Então, é cruel. No caso dos docentes, é só ver a quantidade de retirada de direitos. E boa parte deles, por exemplo, vou pegar no caso da reforma do ensino médio. Currículo, parece que não tem nada a ver com a privatização. Até essa última reforma, até a BNCC, que é a porta de entrada para essa reforma, é a BNCC. A parte diversificada do currículo era 25%. E aí o argumento pedagógico é a parte diversificada para respeitar a cultura, para respeitar cada local, porque as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes. Por isso que é importante a gente ter saber muito bem qual é a nossa concepção de educação, porque a parte diversificada do currículo aumentou para 40%, entre aspas, para respeitar as culturas regionais, a diversidade, etc., 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 quando, na prática, é onde o próprio currículo pode ser terceirizado. Isso tira emprego, por exemplo. Isso tira emprego, e como eu não consigo, porque ainda existe concurso público, e no plano anunciado lá em 1990, quando começou com a municipalização, se anunciava que se demitiria, naquela época, pelo menos 30.000 professores e professoras, só que não falavam em demissão. O termo demissão não é usado. Esse plano continua. Muitos já foram demitidos, só que a pessoa tem a sensação de que, na hora da classificação, não teve aula para ela. E essa precarização atrapalha a qualidade do ensino também. Então, todas essas micro-relações, se a gente não faz, dificulta muito a nossa maneira de agir e de enfrentar o problema. Ô, Luiz, deixa eu pegar aqui uma brechinha aí do que você estava falando aí durante a sua fala. E toda vez que os liberais utilizam os nossos termos que são progressistas, né, para se apropriar e inverter a lógica daquilo que a gente defende, você falou alguns dos termos aí, né? E nesses últimos anos, nós, assim, acho que com Dória, bem no período da pandemia, acho que um pouquinho anterior, né, a gente houve, assim, vou falar, desde o tempo da Rosa Neubauer, a gente vem tendo mudanças na grade curricular e no currículo, né? Você até colocou um marco histórico aí com as mudanças, as propostas de mudanças no ensino médio desde a década de 90 e tal. Mas a gente tem tido agora, nesse último período, assim, uma avalanche de mudanças no currículo, né? Aí a gente, vou pegar aqui alguns termos, né? Tem as aulas lá de projeto de vida, eletivas, tecnologia, a itinerários formativos, né? Todas elas com a intenção de mexer diretamente no currículo e querendo ou não, para adequar ideologicamente também a escola a esse projeto privatista de mercantilização, individualista e de precarização dos professores e também dos futuros trabalhadores que serão os estudantes, né? Mas eu queria também que você falasse agora um pouco, talvez no final, você pode até retomar no tema das perspectivas, mas é que eu acho bastante interessante
que nós, enquanto esquerda, né, que eu acho que é uma das nossas tarefas mesmo, enquanto movimento de esquerda, professores que atuamos no movimento sindical, você está na rede municipal, está no SIMPEM, que é o Sindicato dos Professores da Rede Municipal, eu estou na PUESP, Sindicato da Rede Pública Estadual, né? Que ensino médio é esse que nós defendemos? Quais são as possibilidades que estão colocadas para esse ensino médio? Porque, e para a classe trabalhadora, né? E para nós, professores, porque a gente sempre defendeu a formação geral, né? E, na verdade, o ensino propedêutico, a formação profissional e a formação geral, né? Então, que possibilidades estão colocadas para nós? Que bandeiras restaram para nós? O que é possível a gente apresentar enquanto esquerda e pensar uma educação emancipadora, um projeto de educação que venha a atender os interesses dos trabalhadores, colocando um pouco essa em xeque mesmo, né? Essa crítica que a gente tem com relação a essas reformas. Eu vi a entrevista anterior, a conversa anterior que você teve com o Vanderlei, quando ele fala de raça, classe e gênero, e da questão da interseccionalidade, ele diz: não adianta falar de uma coisa separada da outra. Esse princípio vale para a educação. Os socialistas, desde o final do século XIX, defendem uma concepção de educação integral. O problema é que isso também foi apropriado. O que a PEI, por exemplo, no Estado, mesmo o SPI, que existe no município de São Paulo, que é o Programa São Paulo Integral, não tem nada a ver com essa concepção. Porque a concepção que os socialistas defendem é uma concepção de que não é de eu ter uma profissão, a escola me ensinar uma profissão e eu sair formado para trabalhar em determinada coisa. Isso é o projeto da burguesia, porque aí eles formam o burguês, o filho do patrão, para continuar sendo patrão, e o filho da classe trabalhadora para continuar, filho também da classe trabalhadora, para continuar sendo classe trabalhadora. Tem um ou outro que fura essa bolha, e aí a responsabilidade, principalmente nos últimos 30, 40 anos, é assim, se você se esforçou, você chega lá, que é a meritocracia. Né? Meritocracia é um conceito que nos atrapalha, porque na prática muita gente da nossa categoria acaba defendendo que assim, é pelo seu mérito, mas se você parte de lugares diferentes, em condições diferentes, você não vai chegar no mesmo lugar. Se o que te for oferecido não for de forma diferenciada. Para quem precisa mais, para quem precisa menos, menos. Mas a sociedade age ao contrário disso. Não é por falta de mérito que as pessoas não chegam. E não é por falta de acesso. Porque mesmo quando se tem acesso, e aí eu falei da concepção de educação, mesmo quando a gente tem acesso à escola, a exclusão se dá por dentro dela, às vezes. Porque você não cria condições dentro da escola para que, por exemplo, os trabalhadores dominem. Por exemplo, o conhecimento científico tem que ser dominado pela classe. Sim. E essa organização curricular do ensino médio nega isso para o trabalhador. Então, essa formação geral, que é para você entender como funciona a sociedade, e aí, se você entende como funciona a sociedade, você vai ter uma profissão, mesmo que a sociedade seja capitalista. Você você vai entender como ela funciona, vai saber se posicionar nela. Mas isso é negado. Antes, ele era negado porque a gente estava fora da escola. Da década de 70, principalmente, para frente, isso é negado com a gente dentro da escola. Então, não é porque aquele menino ou aquela menina não sabe. E não é pelo método somente. O método tem a ver com o processo geral. Porque, às vezes, a gente fala assim, não, é o aspecto psicológico. Isso também está sendo apropriado. E isso nos atrapalha. E qual é o nosso papel?
Nosso papel é fazer francamente esse debate. Mas para quem está militando, para quem tem, por exemplo, uma consciência de militante, também precisa entender que a categoria, porque eu não posso brigar com esse trabalhador. Eu ouvi esses dias um professor dizer, eu não lembro, não sei se foi no congresso do SIMPEM que eu participei agora, ou se foi em alguma coisa que eu assisti, que ele diz assim, a tendência dos evangélicos, do ponto de vista percentual na sociedade, é que em 2040 já seja, se continuar crescendo da forma que está crescendo, seja a maioria da população. Só que a gente enxerga o evangélico como lá o pastor que fica gritando na igreja, que o Vanderlei até falou disso também lá, tal, ou o Malafaia, que é um cara que está extorquindo o fiel da igreja dele. Mas boa parte, ele diz assim, boa parte dos evangélicos na periferia são igrejas que você vê, às vezes, ali de um templo ou uma igreja que na semana anterior era um bar que fechou e que um grupo alugou e que fazem parte da classe trabalhadora. E nós temos que dialogar com essa parte da classe trabalhadora, porque senão a gente não só existe disputa se nós disputarmos. Porque tem gente que da esquerda mesmo que diz assim, o governo Lula é um governo que está em disputa. Se a gente não disputar, não tem disputa. Eu não enxergo eu enxergo assim, que o governo Lula é um governo que não é um governo socialista, nem tem condições objetivas de ser e talvez nem queira ser, porque o Lula não é um socialista. Mas nós estamos numa conjuntura que a gente tem que disputar os espaços e a gente vai disputar com as nossas ideias. Só que se eu chegar numa escola para falar com o professor e falar do neoliberalismo, por exemplo, e não falar da condição concreta de vida que ele está tendo ali, eu não vou conseguir dialogar com esse trabalhador. E às vezes a gente se distancia da nossa classe por uma arrogância que parte de nós tem de achar que os rumos da sociedade nós já sabemos e eles não, e nós temos que levar esse conhecimento revolucionário para ele. Aí, assim, tem que considerar o conhecimento que ele tem e tem que ser honesto também do ponto de vista do que nós defendemos. Por exemplo, nós não temos, eu sei que já foi dito isso, tá? Mas vou dizer de novo, nós não podemos ter medo de ser socialistas. Não podemos ter medo de explicar o que é comunismo, porque a gente tem fugido disso. Nos panfletos da maioria dos candidatos de esquerda não tem nem mais a palavra socialismo. E se a gente apanhar no debate com a classe, porque a ideologia da classe dominante está chegando mais que a nossa, se a gente não disputar, vai continuar chegando. Então, nós temos um papel de entender a nossa classe, considerar que tem conhecimento da própria classe e dialogar a partir dos conhecimentos que foram acumulados, e tem conhecimento sobre socialismo desde o século XVII. Só que eu não posso chegar na escola falando assim, falando da mais-valia, se o trabalhador não consegue comer. E aí, no debate com esse trabalhador, e isso vale para os estudantes das escolas que nós temos que falar da realidade e naturalmente, não é natural. Eu sei que não é natural, mas eu não vou entrar no debate filosófico aqui, mas eu acho que dá para entender. Naturalmente, esses debates vão chegando. É só enxergar mais ou menos como é que foi a nossa formação. Lógico que numa conjuntura diferente, é outra conjuntura. Mas a primeira vez que me falaram, a primeira vez que me falaram que eu li, por exemplo, a primeira vez que me falaram a palavra pelego, se você chegar num trabalhador e falar de pelego, boa parte deles não vai saber o que é. Se for no Rio Grande do Sul, é um termo mais comum. E aí ele vai associar aquele tapetão lá, que é um tapete mesmo, um pelego é um tapetão, né? Só que essa expressão eu não tinha a mínima noção do que era. A primeira vez que me perguntaram o que era burguesia, eu não tinha a mínima noção do que era. Eu achava que burguês era o menino que era da minha classe social, que comprava um tênis mais caro um pouquinho ali, porque ele tinha um pouco mais de dinheiro, a gente falava, seu burguês.
Só que não, e tem uma relação. É o conhecimento do senso comum que tem uma relação com esse conhecimento construído e que o papel do professor é de fazer esse diálogo em sala de aula. E o papel do militante é fazer esse debate com a categoria e com a classe. Acho que é voltar ao bom e velho tempos do trabalho de base, né? Exatamente. Talvez, mas entendendo com que base nós estamos falando, porque não adianta a gente achar que nós estamos falando com a base dos anos 80 ou dos anos 90, Não porque é. é outra realidade. Outra realidade. E você viu que a gente está falando pouco do ensino médio, que é o nosso É, tema, mas que ela uma me coisa tem falou. muito a ver com a outra, né? Isso, lógico. É que não dá para cortar também, porque vai construindo um fio condutor para a Uhum. gente compreender. Não dá para a gente falar da reforma sem entender em que contexto tudo isso está acontecendo e quais são as intenções do capital com relação a essa reforma, né? Luiz, vamos fazer o seguinte: tem mais duas questões que estão colocadas, né? Que era quais são os efeitos práticos, né, na vida dos estudantes e dos professores com relação à questão da reforma. Você falou um pouco, já deu uma introdução, já, né, tentou já, querendo ou não, nos provocar. Quem quiser saber mais vai ter que ler a revista, mas se você quiser falar ainda alguma coisa que você acha importante sobre essa questão para falar, e aí a gente iria para os finalmente, né? Quais são as perspectivas mesmo, né? Para nós, enquanto movimento sindical, para nós, enquanto educadores, de enfrentamento, de resistência, tem luz do fim do túnel, qual é essa luz do fim do túnel? Acho que uma parte você já colocou, o Vanderlei apontou, a nossa organização tem a intenção de apontar, né, de criar, construir movimento, né, para que a gente venha a se enfrentar, mas acho que primeiro veio o que você acha que ficou faltando aí sobre o tema, e a gente, finalmente, para as considerações finais sobre as perspectivas que estão colocadas para nós, enquanto movimento de esquerda, e qual a nossa contribuição enquanto conspiração socialista. Reforma do ensino médio. Pontapé inicial, 1989, Consenso de Washington. No caso da educação, Conferência Mundial de Educação para Todos, 1990. Já nesse para todos tem uma intencionalidade política. E a gente repetiu isso muito, que a gente fala, não, tem que ser para todos. Esse para todos veio para combater o movimento crescente por moradia, por cidadania, que a gente dizia qualidade para a classe trabalhadora, escola pública para filhos e filhas da classe trabalhadora. Esse para todos já era uma minimização disso. Aí, com isso, vem uma reconfiguração da educação no mundo e no Brasil. A Declaração Mundial de Educação para Todos diz assim, ataque total aos sindicatos. Quem mais atrapalha, eles diziam abertamente isso, quem mais atrapalha os organismos internacionais todos, Banco Mundial, professor e seus sindicatos. Não é à toa que os sindicatos estão na situação que estão. Tem burocratização, tem uma série de problemas do próprio sindicato, mas o ataque aos sindicatos foi brutal. E depois, o máximo de desregulamentação do que é estatal. Então, é um esvaziamento. Então, se você pega as reformas educacionais que foram feitas no Brasil, na América Latina, na África e parte da Ásia, de lá para cá, são todas nessa linha. Todas de minimização do Estado e transferência de recurso para a iniciativa privada. Municipalização do ensino, ataque à carreira, agora essa coisa direta. Se você pegar qualquer das reformas em qualquer dos governos, e a legislação muda. E esse ataque também vem, por exemplo, você pega um Programa Nacional de Livros Didáticos. Você fala, é importante que o livro chegue na escola. Nós, há pouco tempo, contra o próprio Tarcísio, nós fizemos uma defesa do Programa Nacional de Livros Didáticos. Mas isso não deixa de ser uma maneira de controlar o que chega nas escolas e uma maneira de transferir dinheiro também para as empresas que produzem livro.
Então, você vai seguindo, uma a uma, reorganização da rede, separação das escolas dos pequenos para os maiores. Tudo isso tem a ver com esse projetão. Infelizmente, no Brasil, e hoje a gente defende a Constituição e a LDB porque eles querem piorar mais ainda. Mas, infelizmente, no Brasil, depois de anos de debate do movimento que ia sair uma LDB muito melhor do que a gente conseguiu, o Darcy Ribeiro mudou todo o texto que tinha sido produzido por uma série de debates e fez essa aí, que é o que a gente está defendendo hoje. Vale para a CLT, por exemplo, no mundo do trabalho. A gente combateu, porque era uma inspiração na Carta de Lavoro do fascismo italiano, mas eles querem fazer pior. E a reforma do ensino médio se encaixa nisso, certo? Ela assim, e aí você pega ponto a ponto da reforma do Covas, do Alckmin, do governo atual, mesmo no governo Lula e no governo Dilma, por exemplo, itinerários formativos, não com essa, não desse jeito que foi implementado aqui no estado de São Paulo e em outros lugares, mas é uma proposta que foi feita por um deputado do PT numa comissão, mas tem uma diferenciação porque tinha debate. Hoje sequer tem, hoje vem por imposição. Então, esses elementos todos somados configuram uma necessidade de um entendimento maior da nossa parte e de uma organização maior para poder resistir. Nós estamos num momento de resistência da classe trabalhadora. Infelizmente, a gente gostaria de estar no momento de ascenso. Então, é manter conquistas, organizar o movimento, e quando eu falo organizar, 1 mais 1 é sempre mais que 2, já dizia lá atrás o Beto Guedes que gravou, mas eu não acho que é do Fernando Brant. Então, vamos, nem que seja mais 1, mais 2, trabalho de formiguinha, e ampliando. Nós somos uma organização pequena, a Conspiração Socialista, mas não abdicamos do nosso papel de transformar a sociedade e de construir uma sociedade justa no futuro. Se não formos nós, que sejam nossos filhos, nossos netos, mas nós estamos no caminho de construir. Com certeza, Luiz. Eu acho que também, só para a gente já vai para os finalmente, eu acho que essa iniciativa nossa, estar aqui, né? Primeiro ter escrito a nossa revista, tá tendo essa possibilidade de criar viver essa experiência de ter um programa, é uma contribuição também, né? Para a gente aumentar os nossos tentáculos aí de pensar uma sociedade socialista mesmo, né? Bem, nós chegamos no final. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Pode dizer que é importante isso que a gente está fazendo, os próximos vão aprofundar mais, a revista vai Você medir lembra o para quem próximo puder. tema? O tema O próximo, eu não lembro, eu fui tentar achar aqui, eu mexer no não WhatsApp lembro para o tema, encontrar. mas todos os temas têm a ver com essa temática. O mais distante era o de hoje. Isso, Mas que não está beleza. distante, eu tentei até fazer uns links com uma série de coisas, mas Não, os temas todos têm a ver com a precarização do mundo do trabalho e a precarização da educação, no ensino privado, no ensino público, e assim vai. É isso. beleza. Foi ótimo. Espero que a gente tenha cumprido essa tarefa bem. Acho que nós cumprimos muito bem essa tarefa. Agradecer a Dani, que está aí nos bastidores, ajudando a gente aqui nessa parte tecnológica. E também pedir para o pessoal que está assistindo, os nossos militantes, simpatizantes e as pessoas que estão nos conhecendo pela primeira vez, a nossa organização Conspiração Socialista, que compartilhe o nosso vídeo, que dê like no nosso vídeo, que faça comentário, isso é importante para que a gente tenha mais abrangência, que as pessoas conheçam e que as pessoas também possam, a gente tenha esse material como uma forma também de divulgar o que a esquerda militante do movimento de educação está pensando e contribuindo também para a gente resistir, acho que é isso aí que o Luiz falou, que é o que, nesse momento que nós estamos fazendo, é resistindo e acumulando forças, tá bom? Boa noite, bom dia e boa tarde, no seu horário que vocês estão assistindo, né, Luiz? E até o próximo, semana que vem a gente vai estar aqui novamente. E obrigada.